Vai embora, fantasma. Alguns de nós têm uma guerra para preparar. As palavras afiadas e carregadas de desdém rasgaram o murmúrio baixo do grande salão. A multidão de cadetes, um mar de uniformes cinzentos impecáveis, abriu caminho em torno do cadete capitão Vance, líder da turma sênior, um homem esculpido pelo privilégio e pela arrogância. Alguns riram e o som ecoou no mármore frio do chão. O alvo do seu desprezo, uma cadete pequena e discreta chamada Morgan, nem sequer estremeceu. Limitou-se a ajustar a alça gasta da mochila. O olhar fixo nos degraus de granito à frente. Não ofereceu réplica, nenhum lampejo de raiva, nenhum sinal de que sequer registrara o insulto. O seu silêncio foi um vácuo sugando todo o ar e o ruído do momento, deixando apenas a mesquinha crueldade de Vance suspensa no ar. Mas lá no alto, por trás do vidro escurecido da galeria de observação do comando, um general visitante viu a mudança quase imperceptível na postura dela, a forma como o centro de gravidade baixou o ajuste sutil da musculatura do core, quando Vance e a comitiva passaram com ares de superioridade. Era a postura de quem já fora atingida antes, não numa briga, mas pela força concussiva de uma explosão. Um detalhe minúsculo e ainda assim tão profundo que constituía uma linguagem própria. Se você acredita que respeito se conquista no silêncio, não aos berros num pedestal, e que a verdadeira força se prova, não se proclama de Digit Earned abaixo. A Academia Militar de West Point era uma fortaleza de legado. As suas paredes de pedra estavam saturadas dos fantasmas de generais e presidentes. Cada corredor era um testemunho de glória, cada retrato um sermão sobre dever e honra. A escadaria do legado, uma larga rampa de granito que ligava o refeitório ao bloco acadêmico, era particularmente sagrada. Dizia-se que cada degrau fora talhado no leito rochoso de um famoso campo de batalha americano. Subi-los correndo era um rito de passagem. Tropeçar neles era mau agouro. Foi ali que o cadete capitão Vance, herdeiro de um sobrenome gravado nas placas de doadores da academia, decidiu dar o seu recado. Via a cadete Morgan como uma afronta ao seu mundo. Ela era bolsista quieta, amante dos livros e fisicamente pouco marcante. Nunca falava fora de hora, nunca vangloriava as suas notas de treino consistentemente medianas. Aos olhos dele, era um fantasma, um tampão, alguém ocupando a vaga que um candidato mais merecedor, mais agressivo, mais masculino deveria ter. A sua insegurança manifestava-se num tormento constante de baixa intensidade direcionado a ela. Via o cuidado meticuloso dela com o fuzil padrão não como disciplina, mas como fraqueza. Via as horas silenciosas na biblioteca de estratégia não como estudo aplicado, mas como uma fuga às exigências físicas rigorosas nas quais ele brilhava. Ele era o leão da turma sênior. Ela o rato que de algum modo escapara pelas frestas. O empurrão não foi uma cena dramática de cinema. Foi um gesto casual e desdenhoso, uma afirmação de domínio físico, feita para ser tão humilhante quanto inesperada. Quando Morgan pousou o pé no terceiro degrau, Vance deliberadamente tocou no calcanhar dela com a bota ao passar de ombro. Ups! Murmurou com um sarcasmo quase palpável. O impacto foi mínimo, mas no granito implacável bastou. O tornozelo torceu o equilíbrio, quebrou, e por um segundo de gelar o coração ela ficou no ar. A queda foi uma cacofonia de sons desagradáveis, o raspar do tecido resistente contra a pedra, o baque do corpo nos degraus, o estrondo oco do capacete, quicando por vários lances até parar. A mochila abriu-se espalhando o conteúdo, um tablet de dados meticulosamente organizado, um exemplar gasto de A Arte da Guerra de Sun Tzu, uma bússola magnética simples, à moda antiga, e um pequeno estojo selado de rações de emergência. As risadinhas no salão cessaram no ato, substituídas por um silêncio tenso e desconfortável. Vance ficou sobre ela um sorriso presunçoso colado à cara, mãos na cintura. Viram, anunciou a multidão silenciosa. Frágil demais para este mundo.
Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para a pressão. Morgan ficou imóvel por um momento de bruços sobre a pedra fria. Ninguém se mexeu para ajudar. Todos estavam presos à órbita da autoridade de Vance, intimidados demais para desafiá-lo, condicionados demais para questionar a hierarquia. Então, com um movimento lento e deliberado, desprovido de qualquer dramatização, ela começou a mover-se. Não gritou, não xingou, nem sequer olhou para Vance. Simplesmente apoiou-se nas mãos e nos joelhos. Os gestos eram medidos e eficientes como se executasse um exercício de treino. Um a um, foi recolhendo os pertences espalhados. Os dedos dela estavam firmes enquanto apanhava o tablet de dados verificando o ecrã em busca de rachaduras. Colocou cuidadosamente o livro de volta na mochila, seguido pela bússola e pelas rações. Pegou o capacete e inspecionou a carcaça para ver se havia danos, e em seguida, prendeu-o novamente à mochila. Por fim, levantou-se. Tinha um novo arranhão na bochecha e apoiava discretamente mais peso na perna direita, mas a expressão permanecia inalterada, uma máscara de neutralidade serena. Pôs a mochila aos ombros, olhou para o restante lance de escadas e começou a subir o passo constante e inquebrável. O seu silêncio era mais alto do que qualquer grito, mais condenatório do que qualquer acusação. Era o silêncio de uma profissional que acabara de enfrentar um pequeno e previsível obstáculo ambiental. Os cadetes abriram caminho para ela, os olhos arregalados numa mistura de pena e um novo e estranho medo. O sorriso presunçoso de Vance vacilou. Esperava lágrimas, raiva, uma queixa aos instrutores. Esperava uma reação que validasse a sua autoridade. Não obteve nada. Obteve o vazio. Atirara uma pedra a um fantasma, e a pedra passara direto através dele. Lá no alto, o General Thorne inclinou-se para a frente, os nós dos dedos brancos, ao agarrar o corrimão da galeria de observação. "Traga-me o ficheiro dela", disse ao ajudante num tom baixo e rouco. Não o dossiê da academia ou de serviço. Tudo. E o incidente nas escadas foi esquecido pela maioria quando a da academia passou para o principal evento do dia, o Crucible, a simulação de combate final e mais extenuante do semestre. O Crucible era uma lenda em si, um complexo de bilhões de dólares capaz de replicar qualquer ambiente de combate da Terra, desde os picos gelados do Himalaia até as selvas densas e sufocantes da Amazônia. Era um pesadelo tecnológico de inimigos holográficos, ataques de artilharia simulados e uma IA adaptativa que aprendia em tempo real com as táticas dos cadetes. Brilhar no Crucible era garantir o futuro como oficial de destaque. Falhar significava ser marcado para uma carreira de mesa. O cadete Capitão Vance estava no seu elemento. Foi designado comandante da Companhia Alpha, a unidade privilegiada, composta pelos melhores atletas e prodígios táticos da academia. O objetivo era simples: capturar e manter o controle de um centro urbano simulado contra uma força insurgente numericamente superior, porém menos equipada. Era um cenário clássico de poder contra poder, concebido para testar comando e controlo sob pressão. A voz de Vance ecoava pela sala de briefing cheia de confiança e bravura. "Vamos atacá-los com força, vamos rápido. Quebrem-nos antes que percebam o que está a acontecer. Choque e pavor padrão pessoal. Vamos mostrar aos generais o que é um verdadeiro guerreiro." Os cadetes rugiram em aprovação. Do outro lado da sala, os cadetes designados para a Companhia Bravo, a força insurgente, mostravam semblantes sombrios. Eram os Azarões, um grupo de alunos com notas medianas e habilidades diversas. O seu equipamento era deliberadamente limitado. As comunicações sofriam interferências e as armas simuladas eram menos precisas. O seu papel era perder, mas fazê-lo de modo a tornar a vitória custosa para os vencedores. E na última fileira da Companhia Bravo, sentada em silêncio e estudando um mapa holográfico no seu tablet de dados, estava a cadete Morgan. Um instrutor que fazia a chamada final notou a sua leve mancar. "Cadete está em condições médicas para este exercício",
Perguntou impaciente. Sim, senhor, respondeu ela a voz plana e estável. Sem explicações, sem queixas. O instrutor encolheu os ombros e seguiu adiante. Quando a simulação começou, o mundo dissolveu-se em caos. A companhia Alpha de Vance desceu sobre a cidade holográfica como uma tempestade. Veículos blindados simulados rugiam pelas ruas. Helicópteros trovejavam acima e o ar explodia com o som incessante de tiros. Vance comandava de uma posição fortificada na retaguarda, gritando ordens pelo auricular, movendo as unidades no mapa tático, como um grande mestre de xadrez. A sua estratégia era agressiva, exemplar e brutalmente eficaz. Na primeira hora, as defesas da companhia Bravo ruíram. O seu comandante designado foi neutralizado por um atirador de elite. A cadeia de comando desmoronou-se. O pânico começou a alastrar pelos canais de comunicação. Estava a transformar-se numa debandada, exatamente como os instrutores haviam planejado. Na galeria de observação, os 3 generais visitantes assistiam ao massacre no enorme ecrã central. O general Matt, um infante endurecido, assentiu em aprovação. Vance é agressivo. Gosto disso, tem instinto de matador. O general Pierce, especialista em logística e estratégia, estava menos impressionado. As linhas de abastecimento dele estão esticadas demais e não está a proteger a retaguarda. Está a presumir que o inimigo vai permanecer quebrado. O general Thorne manteve-se em silêncio. Os olhos não estavam fixos no ecrã principal que mostrava o avanço triunfante de Vance, mas sim num monitor secundário menor. Este exibia os dados biométricos e o tráfego de comunicações da companhia Bravo. Em meio aos gritos de pânico e aos batimentos cardíacos em disparada, um único sinal permanecia estável, uma linha reta nas comunicações. Um canal isolado tinha se calado, substituído por curtos pacotes de dados encriptados. E um marcador biométrico mostrava um batimento cardíaco tão constante quanto o de um homem a dormir. Era o sinal da cadete Morgan. Lá embaixo, no inferno digital do Crucible, enquanto a companhia Bravo se desintegrava à sua volta, Morgan começou a agir. Não tentou reunir os cadetes em fuga, nem emitir novas ordens pelo canal principal tomado pelo caos. Simplesmente desapareceu, deslizando para as sombras de um prédio destruído. Acedeu a uma rede de comunicações secundária, um WhisperNet oculto nas camadas profundas do código da simulação, algo que só conhecia porque lera o manual técnico de 1.200 páginas do Crucible 2 vezes. Começou então a enviar instruções curtas e simples aos poucos cadetes da Bravo, que ainda lutavam. Não eram ordens, mas sugestões. Equipe de franco-atiradores quadrícula 4C. Usem o atraso de atualização do projetor, eles não conseguem renderizar a sua assinatura térmica se dispararem entre os ciclos. Esquadrão 3, acesso ao esgoto na quadrícula 7B. O posto de comando de Vance tem um condutor de energia desprotegido logo abaixo. Operador de MP na 2A Vance usa um padrão previsível de bombardeio. O ritmo está sincronizado com os seus veículos de reabastecimento. Aproveitem isso. As suas mensagens eram técnicas precisas e completamente desprovidas de emoção. Pareciam menos comandos e mais as instruções de um cirurgião a guiar a mão de um aprendiz. Ela não os estava a comandar, estava a ensiná-los a ver. Transformava as maiores fraquezas deles, a falta de equipamento e de números nas suas maiores forças. Eles eram insurgentes, eram fantasmas, e ela estava a mostrar-lhes como assombrar a máquina. A maré começou a mudar, não com um grande impacto, mas com uma série de pequenos e inexplicáveis eventos que começaram a desfazer o assalto perfeito de Vance. Uma equipa de atiradores aparentemente invisível aos sensores térmicos avançados da Alpha começou a eliminar os líderes de esquadrão com tiros impossíveis. Um pulso eletromagnético súbito fritou a eletrônica do centro de comando de Vance, mergulhando-o em escuridão e silêncio por 3 minutos críticos. A sua coluna blindada, antes invencível, foi detida não por armas pesadas,
mas por uma série de IEDs perfeitamente cronometrados que exploravam os pontos cegos dos veículos, transformando a rua principal num ferro velho em chamas. Vance com as comunicações restauradas, mas a arrogância despedaçada gritava no auricular. De onde vem isto? Encontrem-no! Encontrem-nos agora! Mas não havia nada a encontrar. A companhia. Bravo já não lutava como uma força convencional, lutava como um vírus. Uma rede descentralizada de fantasmas drenando a força superior dele, um corte pequeno de cada vez. Na galeria de observação, o general Matt levantou-se, o maxilar caído. O que está para acontecer? Quem está a comandá-los? O general Pierce analisava freneticamente os fluxos de dados. A estrutura de comando deles desapareceu. Estão a agir como uma mente coletiva. A eficiência aumentou 400% nos últimos 20 minutos. Isso é impossível. O General Thorne limitou-se a apontar com um dedo firme para o pequeno ecrã que mostrava os sinais vitais de Morgan. O seu batimento cardíaco não variara mais de 5 pulsações por minuto. É possível, disse ele, a voz carregada de uma admiração terrível. E tudo vem dela. O ato final da simulação foi uma obra-prima de competência silenciosa e letal. Enquanto os remanescentes da Companhia Bravo, encorajados e orientados com maestria, mantinham as forças de Vance presas num caos de guerrilha urbana, Morgan avançava para o seu próprio objetivo. Navegou pelo labirinto do sistema de esgotos da cidade, uma rota que memorizara a partir dos esquemas no manual técnico. Emergindo de uma tampa de bueiro, a 2 quarteirões do posto de comando restaurado de Vance, não usou explosivos nem força bruta. Moveu-se pelas sombras, um fantasma dentro da máquina com movimentos tão econômicos e silenciosos que mal era registrada pelos sensores de movimento da simulação. Vance estava curvado sobre o ecrã tático, o rosto iluminado pelo brilho vermelho da energia de emergência, desesperado para recuperar o controle de uma batalha que lhe escapava pelos dedos. Estava tão consumido pelo caos no ecrã que não ouviu o clique suave da porta atrás dele. Não sentiu a presença na sala até uma sombra cair sobre o seu console. Girou a arma simulada já apontada. De pé, a menos de 3 metros de distância, estava a cadete Morgan. O uniforme sujo de pó, o arranhão na face, riscando-lhe a pele como uma linha vermelha, mas os olhos calmos. A postura relaxada. Não empunhava arma alguma. Apenas estava ali em silêncio, um julgamento encarnado. Vance ficou a olhar a mente, incapaz de processar o que via. Como é que passaste pelos meus guardas? Balbuciou incrédulo. Morgan não respondeu. Apenas levantou a mão e tocou 2 vezes no próprio ombro, o sinal universal de um soldado amigo. Depois estendeu o braço e tocou suavemente o ombro dele. Um som agudo ecoou pelo posto de comando. As luzes no colete tático de Vance ficaram todas vermelhas. Uma voz sintetizada anunciou pelos altifalantes do teto: status do cadete Capitão Vance neutralizado. Estrutura de comando decapitada. Missão da Companhia Alpha falha. A simulação terminou. A cidade holográfica desapareceu. Os sons da batalha cessaram. E a luz crua e plana do centro de treino voltou. Um silêncio profundo e ensurdecedor preencheu o imenso espaço. Todos os cadetes, tanto da Alpha quanto da Bravo, ficaram imóveis olhando para os indicadores de status. Vitória Companhia. Bravo! Por todo o recinto, centenas de cadetes observavam em choque absoluto. Vance permaneceu rígido o rosto, uma máscara de humilhação e confusão. Fora derrotado não por um exército, não por um comandante brilhante e ruidoso, mas pela rapariga silenciosa que empurrara a escada abaixo 3 horas antes. Na galeria de observação, o silêncio era igualmente absoluto. Os instrutores olhavam para os resultados finais bocas abertas. Tinham realizado aquela simulação dezenas de vezes. Uma vitória da Companhia Bravo não era apenas inesperada, era estatisticamente impossível. Nunca acontecera antes. O general Matt
Afundou-se lentamente na cadeira. Impossível, murmurou. Isto é simplesmente nada de impossível, disse enfim o General Thorne, a voz cortando o silêncio atônito como uma lâmina de diamante. Ignorou os instrutores e dirigiu-se diretamente ao ajudante. Tem aquele ficheiro. O ajudante, um capitão jovem, acenou erguendo um tablet de dados seguro. Sim, senhor, mas está fortemente encriptado. Exige autorização de 3 estrelas no mínimo. Thorne não hesitou. Caminhou até ao console principal de controlo e os instrutores afastaram-se diante dele como água. Projete no ecrã principal, ordenou. O instrutor-chefe, um major grisalho que já vira de tudo, gaguejou. Senhor, esta é uma consola de debriefing, não um terminal seguro. Não conseguimos aceder a registros de serviço classificados a partir daqui. O olhar de Thorne gelou o ar. Major está prestes a testemunhar a lição mais importante que esta academia ensinou em 50 anos. Dê um jeito. O major, suando sob o olhar do general, virou-se para os técnicos. Ouviram o general. Façam. Os teclados começaram a chiar. Um link seguro foi estabelecido. Firewalls foram contornadas com autorizações de emergência. O ajudante conectou o tablet. Um nome de ficheiro surgiu no ecrã gigante que dominava a sala Morgan A. Classificação. Top Secret No Forn. Um cursor piscou. Insira o código de autorização. O General Thorne aproximou-se e introduziu o próprio código. Uma linha de texto verde apareceu. Autorização 1 de 3. Aceita General Thorne J. Depois voltou-se para os outros 2 generais. Matt e Pierce, com expressões sombrias, avançaram e introduziram os seus códigos únicos. Autorização 2 de 3. Aceita General Matt D. Autorização 3 de 3. Aceita. General Pierce D. Validação tripla concluída. A decifrar ficheiro. O ecrã escureceu por um momento e de repente inundou-se de informações, que fizeram todos os instrutores dar um passo atrás involuntariamente. Aquilo não era um ficheiro de cadete. Era um dossiê, uma lenda escrita na linguagem fria e dura das operações negras. A primeira linha foi um soco no estômago, Unidade Strategic Operations Group SET Project Chimera. Uma unidade tão secreta que a maioria das pessoas na sala nem sabia que existia. Era uma força de elite de nível 1. Um Ghost Unit encarregada de missões oficialmente negadas pelo governo. O ecrã rolou, revelando uma lista de condecorações que parecia saída de um romance fantástico da Guerra Moderna. Condecorações. Cruz de Serviço Distinto. Estrela de prata com 4 folhas de carvalho. Estrela de bronze por bravura. Coração púrpura com 2 folhas de carvalho. E a cobiçada Estrela de Inteligência. Cada uma representava uma história de coragem impossível de atravessar o fogo e regressar do outro lado. Depois veio o histórico de combate na sua maioria, redigido com grossas linhas pretas, mas os fragmentos visíveis eram assustadores. Teatros operacionais. Classificado. Europa Oriental. Classificado. Chifre de África. Classificado. Habilidades especializadas. Doutrina de guerra assimétrica, ao nível de mestre em infiltração e exfiltração. Instrutora principal em operações psicológicas. Guerra cibernética avançada. Poliglota fluente em 5 idiomas e proficiente em mais 2. As horas de combate dela superavam as da maioria dos instrutores da sala somadas. Por fim, a última linha do ficheiro revelou o verdadeiro propósito da sua presença na academia e enviou uma onda de frio e terror por todos os instrutores presentes. Missão atual: auditoria de cobertura profunda e avaliação do treino e da doutrina de comando de West Point. Posto Major. Nome de código Ghost. Vance, que fora conduzido à galeria de observação para responder pelo seu fracasso catastrófico, ficou estático, o rosto descolorido. A rapariga que ridicularizara o frágil fantasma que empurrara a escada abaixo não era uma cadete. Era uma major condecorada em combate, uma heroína de guerra,
uma lenda das sombras enviada para os julgar a todos. As peças do quebra-cabeças colidiram na sua mente com a força de um golpe físico. O silêncio dela, o foco, a natureza discreta não eram fraqueza. Eram a camuflagem perfeita. As notas medianas eram um ato deliberado de mimetismo. A estratégia impossível no Crucible não fora um acaso para uma mestre da guerra assimétrica. Aquilo fora um dia normal de treino. O silêncio na sala foi quebrado pela voz de General Thorne, agora baixa e cheia de profunda reverência. O Project Chimera foi iniciado há 25 anos, explicou a voz ecoando pelo recinto atônito. Reunimos os melhores, os mais brilhantes, e treinamo-los não só para combater guerras, mas para as compreender, para as dissecar. Existem fantasmas, as nossas armas vivas. O pai da Major Morgan fora o primeiro comandante dessa unidade. Servi com ele. Era uma lenda. Deveria ter reconhecido no momento em que a vi nas escadas. A forma como recebeu a queda, exatamente a mesma distribuição de peso, o mesmo centro de equilíbrio que ele ensinava aos seus operativos. É um legado de competência transmitido pelo sangue e pela disciplina. Virou-se os olhos ardendo numa frieza ígnea e fitou diretamente o instrutor principal. Nesta instituição, na sua arrogância, permitiram que uma das nossas melhores soldadas vivas fosse agredida e humilhada por um rapaz que brinca aos soldados. O peso das suas palavras assentou na sala como um sudário. A academia não apenas falhara com uma cadete, falhara com os seus mais altos ideais. Confundira profissionalismo com meekness e arrogância com força. Os 3 generais deram meia volta e saíram da galeria de observação sem uma palavra. As suas pisadas ecoaram com um sentido de finalidade. Um momento depois, as sirenes da academia começaram a tocar um som reservado apenas para as emergências mais graves. Uma voz calma e autoritária saiu pelo sistema de anúncios do campus. Atenção todo o pessoal. Por ordem dos chefes conjuntos do Estado-Maior, esta instalação encontra-se a partir de agora em bloqueio total. Todas as comunicações externas estão cortadas. Todos os portões estão selados. Permaneçam nas vossas localizações e aguardem instruções. Isto não é um exercício. A base símbolo do poder militar americano transformou-se instantaneamente numa prisão. Polícia militar de faces sóbrias e inexpressivas. Apareceu em cada esquina as armas em posição de prontidão. Cadetes e instrutores foram confinados aos quartéis e escritórios. Os seus tablets de dados e dispositivos pessoais ficaram sem ligação. O bloqueio foi absoluto. A mensagem era inequívoca. O que acontecera ali não fora apenas uma falha de treino, mas uma questão de segurança nacional. A humilhação de um operativo de nível 1, mesmo disfarçado, constituía uma crise institucional da mais alta ordem. Os 3 generais reuniram-se no gabinete do superintendente, o coração trabalhado em madeira ornamentada da academia. O debriefing para os cadetes foi adiado indefinidamente. Em seu lugar, iniciou-se outro tipo de debriefing. O general ergueu-se diante de todo o corpo docente reunido e da liderança sênior dos cadetes no auditório principal. O general Matt, a voz crua de fúria, subiu ao palco. Durante anos ouvimos sussurros de que esta academia se tornara mole que engendrava arrogância em vez de honra. Demos isso como rumor. Hoje vimos a verdade. Confundiram pedigree com potencial. Confundiram volume com valor. Criaram uma cultura em que um agressor como o cadete Capitão Vance é visto como líder enquanto um verdadeiro guerreiro como a Major Morgan é invisível. Percorreu o palco, o olhar varrendo as faces silenciosas e envergonhadas. Vocês não estão a formar soldados. Estão a formar um clube social para os bem-relacionados. E isso termina hoje. Parou e apontou diretamente para Vance, que permanecia rígido, tomado pelo medo na primeira fila. Cadete Capitão Vance, à frente e ao centro. Vance marchou até ao palco, a face pálida, os movimentos rígidos. Parou a cerca de 1 metro do palco e prestou continência.
O general Matt não retribuiu a continência. Você é uma desonra para esse uniforme, disse o general a voz baixa e perigosa. Tocou num oficial superior. Alimentou uma cultura de desrespeito. Falhou no seu dever de liderança. E pior de tudo, é um idiota. Esteve na presença da grandeza e só viu fraqueza porque estava cego pelo seu próprio ego miserável. Em seguida, virou-se para o resto da assembleia. Major Morgan, por favor, aproxime-se desde o fundo do auditório. Ela surgiu. Ainda vestia o uniforme de cadete sujo e manchado. Caminhou pelo corredor central a ligeira claudicação, sendo o único vestígio dos acontecimentos daquela manhã. Cadetes e instrutores abriram caminho para ela, como se o mar se dividisse. Caminhava sem arrogância, sem qualquer sinal de triunfo. Era como sempre silenciosa, profissional e absolutamente serena. Parou ao lado de Vance, um contraste gritante entre a competência silenciosa e a arrogância destruída. O general Matt desceu do palco seguido por Thorne e Pierce. Os três homens, cada um titã do exército moderno, posicionaram-se diante dela e, em perfeita sincronia, elevaram a mão num gesto lento, deliberado e profundamente respeitoso. O som das palmas estalando contra as sobrancelhas soou como um disparo na imobilidade do salão. Por um instante, toda a assembleia ficou congelada de espanto. Depois, como se um feitiço tivesse sido quebrado, uma onda de movimento varreu a sala. Todos os instrutores, todos os oficiais, todos os cadetes levantaram-se apressadamente, braços erguendo-se em continência. O auditório, com mais de 1000 pessoas, transformou-se numa floresta de mãos erguidas, um testemunho silencioso e poderoso da verdade revelada. Vance, de pé ao lado dela, foi o último a reagir. Os movimentos desajeitados, o rosto um amálgama de confusão, medo e uma terrível compreensão nascente. Estava a saudar o fantasma que tentara exorcizar a mulher silenciosa que acabara de desmontar o seu mundo inteiro sem jamais levantar a voz. A investigação que se seguiu foi rápida e implacável. Conduzida não pelo corpo da academia, mas por uma equipa externa do gabinete do inspetor-geral. Vance foi formalmente destituído da patente em cerimônia pública. As insígnias foram arrancadas do seu uniforme, deixando-o no cinzento simples e sem adornos de um recruta de primeiro ano. Ele e meia dúzia de cadetes que haviam participado ativamente na cultura de intimidação não foram expulsos. Os generais decidiram que isso seria fácil demais. Em vez disso, seriam reciclados, começariam de novo do dia, forçados a reconquistar cada fração de respeito sob uma nova doutrina implacável. A história do que acontecera espalhou-se pela academia em confinamento, não como fogo selvagem, mas como uma história de fantasmas sussurrada em dormitórios às escuras. Chamavam-lhe o Gambito do Fantasma ou o Crucible de Morgan. Os detalhes tornaram-se mitos. Uns diziam que ela desativara sozinha toda a Companhia Alfa com as próprias mãos. Outros juravam que hackeara o núcleo da simulação com o seu tablet enquanto caía pelas escadas. A verdade era ainda mais impressionante, mas as lendas cumpriram o seu propósito. O nome Morgan tornou-se uma palavra-código para a competência silenciosa, uma parábola contra a presunção. O degrau da escadaria do legado onde ela caíra passou a ser deixado intocado. Os cadetes contornavam-no um pequeno tributo não dito. Alguns até começaram a tocar a parede de pedra ao lado dele como sinal de sorte antes de exames importantes. O degrau do auditor. A Major Morgan, fiel à sua natureza, não participou na agitação que se seguiu. Foi isolada para redigir o seu relatório. Segundo todos os relatos, o documento era de uma honestidade brutal. Ela detalhou as falhas sistêmicas, a decadência cultural e a obsessão por métricas superficiais em detrimento da verdadeira prontidão de combate. Mas não era um texto vingativo. Para cada problema identificado, apresentou 3 soluções. As suas recomendações eram revolucionárias. Uma ênfase renovada na guerra assimétrica. Cursos obrigatórios de empatia cultural e psicologia da insurgência. E um novo programa de Red Team em que operativos de elite como ela infiltrariam regularmente o corpo discente para testar vulnerabilidades.
Foi vista apenas uma vez mais, antes de desaparecer novamente no mundo classificado. Estava na biblioteca o lugar pelo qual Vance havia zombado. Um grupo de cadetes de primeiro ano, os plebes, lutava para entender uma doutrina estratégica complexa. Estavam intimidados, perdidos. Morgan aproximou-se, puxou uma cadeira e durante 1 hora falou-lhes numa voz baixa e calma. Não deu palestra, fez perguntas. Desenhou diagramas. Tornou o complexo em algo simples. Não era um fantasma, nem uma lenda. Ela era uma professora. Ao sair, cruzou-se na porta com Vance, agora vestindo o uniforme simples de plebeu. Ele parou, endireitou-se num reflexo de atenção militar e murmurou com a voz embargada: Senhora. Ela fez uma pausa, olhou-o nos olhos pela primeira vez e deu um único aceno quase imperceptível. Não era perdão, nem condenação. Era simplesmente um reconhecimento. A dívida cabia a ele pagar, não a ela perdoar. E então ela se foi. Passou-se 1 ano. O confinamento foi suspenso, mas a academia jamais voltou a ser a mesma. Os retratos de generais severos e sisudos no grande salão agora eram acompanhados por uma única moldura vazia com uma pequena placa de latão sob ela. A placa dizia: A auditora. A competência é silenciosa. O relatório da Major Morgan tornara-se o alicerce da reforma de West Point. O currículo foi desmantelado e reconstruído. Instrutores arrogantes foram realocados. A simulação do Crucible passou a incluir cenários impossíveis de vencer, criados para ensinar humildade e adaptação, não força bruta. A cultura de privilégio herdado foi ativamente desmontada e substituída por uma meritocracia implacável, onde o único critério que importava era o desempenho, não a origem. As escadas do legado ainda estavam lá, mas haviam mudado de significado. Já não eram apenas um monumento a glórias passadas, mas um lembrete diário de uma lição duramente aprendida. Uma nova turma de cadetes chegou, os rostos misturando reverência e nervosismo. A orientação deles não começou numa sala de aula nem no campo de treino, mas aos pés das escadas do legado. Um veterano sargento-mor grisalho e com olhos que já tinham visto de tudo, estava diante deles. Não falou de glória nem de batalhas famosas. Contou uma história. Olhem para estes degraus, começou ele a voz rouca. Há 1 ano exatamente neste lugar, a melhor soldada que já conheci foi empurrada ao chão porque era silenciosa, porque não se encaixava, porque um tolo confundiu disciplina com fraqueza. Essa soldada disfarçada de uma de vocês acabou por derrotar sozinha a unidade mais bem treinada e equipada desta academia numa simulação em escala total. Ela quebrou o nosso exército para o salvar. Deixou as palavras pairarem no ar. O tempo de vocês aqui será duro, serão testados, mas o teste mais importante não será no campo de batalha. Será aqui, será em como tratam quem está ao vosso lado. Será na vossa capacidade de reconhecer força onde não esperam. Aqui já não formamos guerreiros, formamos profissionais. E profissionalismo é silêncio. Enquanto falava, uma figura solitária num uniforme simples de cadete ajoelhava-se nas escadas, polindo meticulosamente o corrimão de latão. Movia-se com concentração e humildade. Era Vance. Não estava a ser punido pedir aquela tarefa. Todas as manhãs limpava os degraus. Era a sua penitência, o seu lembrete. Um jovem plebeu, lutando com uma mochila pesada demais, tropeçou e espalhou o equipamento pelos degraus. Antes que alguém pudesse rir, Vance já estava lá. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se e ajudou o rapaz a recolher as coisas, mostrando-lhe uma forma mais eficiente de arrumar a carga. Aprendera a lição da única maneira possível, pela humildade absoluta. A Major Morgan nunca voltou. O seu nome nunca foi mencionado oficialmente, mas o seu legado estava por toda parte na confiança serena dos novos cadetes, nos manuais táticos revisados e no silêncio respeitoso que agora tomava o grande salão sempre que uma cadete discreta passava. Ela chegara à academia como um fantasma, uma auditora invisível, enviada apenas para observar. Mas saíra de lá
como uma lenda, uma parte permanente da alma da instituição. A sua verdadeira vitória não foi no Crucible, mas na transformação silenciosa e duradoura que impôs a um lugar que havia esquecido o próprio propósito. Nunca se tratou da queda. Tratou-se da maneira como ela se levantou sem uma palavra sem queixa, apenas com a linguagem fria, firme e silenciosa da competência profissional. Ela provou que a verdadeira força não precisa anunciar-se. Não precisa gabar-se, intimidar ou humilhar. A verdadeira força simplesmente espera, observa. E quando chega o momento, age com precisão e clareza, que destroem todas as suposições. O legado que deixou não foi uma estátua num pátio, nem um nome gravado num edifício. Um legado não é algo que se deixa para trás, é o padrão que se leva adiante. O seu silêncio tornou-se o novo credo da academia, o silêncio do foco. O silêncio da galeria atônita. O silêncio de 3 generais, erguendo uma saudação que abalou os alicerces da velha guarda. E, por fim, o silêncio produtivo de uma instituição humilhada, reconstruindo-se de dentro para fora. Transformada para sempre pelo fantasma que caminhou pelos seus corredores, e lembrou a todos que a arma mais perigosa em qualquer guerra é presumir que já se sabe quem é o inimigo.